Hoje é um dia muito especial para o Papo Solto. É o 4º episódio que a gente está gravando. Mas eu queria resgatar um pouquinho o motivo da criação do Papo Solto, quando a gente criou o Papo Solto. O grande objetivo do Papo Solto era a gente, nesse momento que a gente passa do país, que é um momento de carência de líderes, carência de bons exemplos, a ideia era trazer exatamente isso, falar de coisas boas e trazer personagens que pudessem levar esperança, amor, fé, com as suas histórias de vida. Então, o primeiro convidado foi o Dr. Lincoln, grande amigo, que também é músico, né? Então ele falou e é uma pessoa iluminada. Depois a gente trouxe o Diogo com toda a alegria e reverência dele, mas também que é um lutador, é um cara humilde, né? Não mudou, com sucesso, e é uma pessoa muito especial. 2 grandes amigos. E hoje eu estou trazendo uma pessoa também extremamente especial, né? Talvez ele não saiba, mas eu acompanho a história dele há muitos anos. O meu irmão trabalhou com ele, meu irmão foi auxiliar técnico da seleção brasileira de voleibol. Então, hoje eu vou falar de esporte, eu vou falar do meu esporte, né? Além de falar de liderança, falar sobre gestão e também de ouvir histórias, porque na realidade o que a gente traz aqui é um papo totalmente livre e a gente conta histórias, né? Então, eu conheci ele há muito tempo. Depois, por coincidência, ele foi vizinho no meu prédio, a gente morou no mesmo prédio quando eu vim para Curitiba. E há um ano atrás eu conheci o Nando, né, o Maurício Lima, que é um dos maiores levantadores da história do voleibol brasileiro, me convidou para assistir um jogo em Campinas. E eu conheci o Nando, que é outra pessoa especial, que dirige aqui o Instituto Compartilhar, que eu me apaixonei, eu conheci e fiquei impressionado, trabalha com crianças. É uma história também linda e eu quero falar um pouco nela hoje, né? Então, meu convidado é o Bernardinho, né, que vai estar aqui com a gente, vai estar fazendo... Eu acho que até nós vamos encerrar depois esse Papo Solto, eu acho que talvez seja o último depois de trazer uma pessoa, de um líder e uma pessoa tão iluminada como é o Bernardinho, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje nesse papo. É um papo realmente livre, então não tem preparação, a gente vai estar conversando, né, vai estar contando algumas coisas, tentando entender a saída dele da seleção brasileira, como é que foi essa tomada de decisão, que eu acho que deve ter sido uma coisa extremamente difícil. Mas antes de começar, eu também quero agradecer novamente o Estúdio.z, do Miguel, outro cara sensacional, uma pessoa, é um herói que eu descobri, né? Eu acho que quando eu fiz o Quadro Fantástico, eu comecei a descobrir heróis e não parei. Então, na minha história, na minha caminhada, o Miguel é outra pessoa que é muito bom estar do lado dele. Tem uma energia fantástica e eu sempre gosto de agradecer e eu vou ser grato eternamente por poder estar aqui e a gente por ter conhecido e estar fazendo esse trabalho que a gente está fazendo. Então, espero que vocês gostem e curtem esse momento. Bom, então, começando mais um Papo Solto. Hoje eu estou aqui, tenho o prazer, a honra de estar com o Bernardinho. Então, como sempre é o Papo Solto, ele é bem, a gente vai conversar, a gente vai contar histórias e aí o papo vai rolando e o objetivo é levar esperança para vocês, levar coisas boas, né, nesse momento que a gente está passando no país. Então, Bernardo, a primeira coisa que eu queria te perguntar, eu fui CEO 35 anos, né, trabalhando, né, acordando 6 horas e não tendo hora para voltar para casa. E eu tomei uma decisão há uns 2 anos de parar, de mudar de vida, né? Muito parecida com a que tu tomou, lógico que com proporções diferentes, né? Porque você, quando tomou a decisão de sair da seleção brasileira, não afeta só você, afeta um país todo apaixonado por você, né? Que queria te ver continuar na seleção. Eu queria saber... para mim, tomar a decisão, eu demorei muito também, e eu sempre perguntava o que eu vou fazer na segunda-feira. Eu vou parar na sexta, o que eu faço na segunda-feira, né? Como é que vai ser a minha vida, mas eu queria isso, e hoje eu estou feliz com o que eu estou fazendo. Eu queria saber como é que foi essa tomada de decisão que afeta tanta gente, né? Claro que o que mais importante é como você se sente, mas como é que você se sentiu, né? Como é que foi isso? E agora, como é que está a tua vida depois, né, da seleção brasileira? Vamos começar bem o papo, porque assim, eu fiquei praticamente 24 anos, 23 anos exatamente à frente de seleções brasileiras, um pouco como CEO de seleções ao longo de 23 anos. Como CEO de uma empresa, você acorda e vai dormir pensando nisso, né? Muitas vezes a família fica num segundo plano, por mais que a gente priorize essas coisas, mas
o trabalho, né, a nossa missão está sempre ali no nosso entorno, né, nos ocupando muito. E foi uma decisão, né, dura, difícil, porque assim, eu cheguei à conclusão de que voleibol não era o que eu fazia, mas era o que eu era. Né? Então é uma coisa que era mais do que apenas fazer algo, era a minha vida. Né? Mas tantos aspectos, até tempo demais, eu me questionava, será possível fazer algo além disso? Né? Será possível inspirar mais pessoas do que apenas aquelas que torcem pelo voleibol ou aquelas com as que eu estou trabalhando? Né? O que será possível? A vida além disso aqui? Né? Eu confesso a você assim, que não é simples, porque era uma rotina de muita paixão, né? É cansativo. Como é que você aguenta tanto tempo nessa loucura? Mas é uma paixão tão grande, você fica distante dela no primeiro momento. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Fica um vazio, né? Um vazio. Eu tenho assim, feito muitas coisas, assim, de palestras, trabalhando, continuo com o time do Rio de Janeiro, hoje Sesc Rio de Janeiro, de equipe feminina, porque ter essa ligação com a quadra, para mim, é uma coisa que me alimenta, né? Uma intensidade e com um volume menor do que se estivesse com a seleção também, como eu fiz durante esses 23 anos, né? Clubes e seleções. Mas assim, não foi simples a decisão, mas uma série de questões ao longo do tempo, era hora de dar uma... Nós tivemos também algumas questões, como o Brasil vive, questões políticas de ex-dirigentes que, né, tiveram atitudes totalmente equivocadas, e isso me consumiu muito, porque eu tenho um defeito que eu não consigo não me incomodar com as coisas erradas. Então eu lutava por aquilo, eu brigava com essas pessoas que o voleibol pudesse ser preservado, né, como uma atividade importante, como uma ferramenta importante de transformação, de oportunidade para os jovens. Então foi uma decisão, né, tomada ao longo de algum tempo. Eu nunca não falava disso. No último ciclo já existia na minha cabeça a possibilidade, olha, pós-Rio de Janeiro, e até para abrir espaço para outros também. Você não é o dono daquilo, você é apenas uma ferramenta, né, dentro daquele processo, que isso vai continuar, a seleção ela é eterna, né, e não é minha, porque, né, fica muito claro, as pessoas personificavam, não, eu sou apenas um elemento. Então, mas assim, não tem sido simples, porque eu sinto falta. Mas entendo que eu tenha cumprido uma etapa e estou buscando ainda uma colocação. Quer dizer, qual vai ser a minha posição nesse novo time que eu estou aí tentando me inserir? Então, tem muitas atividades, desde, né, de poder, de alguma forma, incentivar iniciativas que eu reputo interessantes, motivar. Tenho feito muitas palestras em instituições das mais diversas, e o binômio que mais me seduz é o binômio educação e empreendedorismo. Vejo o esporte como uma ferramenta fundamental no quesito da educação, assim como as artes, a cultura é algo importante, mas assim, educação e empreendedorismo, assim, capacitar os jovens e criar as condições para que eles possam realizar. Então eu estou muito envolvido com esse binômio hoje e dando a minha contribuição naquilo que eu posso dar, e enfim, e fazendo algumas coisas de esporte também, pedalando e tal, mas preocupar um pouco por tempo e me manter em atividade, que eu acho que é importante, né, essa endorfina do esporte, para que a gente possa tentar se manter o mais jovem e com energia. Eu vi logo que tu saiu, eu vi no Esporte Espetacular, até que teve uma homenagem, que foi muito legal. E eu senti que tu estava não desconfortável, né? Porque ainda era muito cedo, né? Era muito... Mas assim, então eu entendo muito esse momento, e a gente que é torcedor, né? Porque eu sou torcedor, eu estou lá contigo, torcendo, me rasgando também, torcendo pelo Brasil, e eu sentia isso, porque deve ser muito difícil. E a tua decisão, independente do resultado que tivesse na Olimpíada, já estava definido, né? Eu estava assim, não estava definido. O processo era um processo de maturação de uma definição. Certo. Entendeu? Então, dependendo do resultado, quer dizer, aquela questão estava ali. Terminada a Olimpíada, alguns meses, né, para, digamos, elaborar melhor na minha mente, olha, é o momento de passar o bastão e de dar uma sequência. Tínhamos pensado numa forma de substituição, uma forma de prosseguimento. A Confederação tomou uma outra, mas o nome que veio no caso da substituição foi o Renan, que é um amigo antes de tudo de vida e um cara muito competente, então, portanto, está muito bem entregue, o processo segue, claro que com um tom, cores novas, mas de uma certa forma o DNA é o mesmo, né, fomos criados numa mesma forma de visão do voleibol. A renovação já havia sido feita, ou seja, em grande parte, o grupo que segue, né, os jogadores é um grupo que já estava, basicamente, exceção do Serginho, que se aposentou até por questão de idade das Olimpíadas, é um grupo que está
segue forte como competitivo, que é o mais importante, vai estar entre os melhores, como aconteceu na Liga Mundial, disputada aqui em Curitiba, enfim, no Chegou, tu viu os jogos? Não conseguiu ver? Teve... Olha, no início eu confesso a você que eu só gravava, eu não via ao vivo, eu gravava, aí sabia, respirava e assistia. Assistia, assim, muito de estudar, ver, eventualmente trocava alguma mensagem com o Renan, não no sentido mas de trocar de ideias e tal, experiência, mas muito com o Bruno, porque é natural, além de filho, você tem um contato permanente com ele. Nesse momento nós estamos aqui, eles estão no Sul-Americano agora, jogando lá, e a gente tem sempre em contato para saber que estão indo muito bem. Enfim, mas a semifinal e a final eu assisti ao vivo, assim, né? Até nos Estados Unidos, fui levar as minhas duas meninas para os Estados Unidos, de 15 anos, para fazer um curso, fui levá-la para esse curso, ela passou 3 semanas, eu passei 10 dias e voltei. Estou assistindo um computador, não é laptop. Confesso que foi difícil. Foi duro. É duro estar longe, duro não poder estar ali, é óbvio que a gente tem saudade, porque é uma coisa tão importante, não, você sente. Sem dúvida. A saudade, de uma certa maneira, ela é um sentimento que ela reflete o quanto aquilo foi ou é importante para você. Então, é exatamente por aí. Mas eu digo assim, né, sem arrependimentos. É claro, a saudade ela existe, é seguir em frente e usar, de alguma maneira, aquilo que o esporte me deu, né, para poder, de alguma forma, compartilhar com as pessoas. Né? O compartilhar é um termo que está sempre presente em mim, que eu acho que é importante. Que é importante. Uma coisa que tu fala que eu acho muito legal, eu uso muito nas minhas palestras, é que a nossa responsabilidade como líder é ser guardião dos valores, né? Que eu acho que essa frase eu gosto muito, porque realmente é isso, né? E falta esse entendimento da liderança. Se a gente para e pensa no país, né? Hoje a gente vive um certo momento de desesperança, um momento de dúvidas, né, a respeito do futuro, há um pouco esse sentimento, né? E de um certo pessimismo, porque fundamentalmente a gente não olha e não vê exemplos, a gente não vê. Por quê? Porque como um líder que nos inspira são pessoas que são guardiões de valores, e nós somos o país das transgressões permanentes, ninguém respeita valor de nenhum tipo, né? Uma pesquisa recente de Harvard, até tenho falado disso na minha palestra, ela diz o seguinte: 500 grandes líderes mundiais foram entrevistados pela Escola de Negócios de Harvard. E então eles querem saber, em certa ordem, os skills, os atributos dos grandes líderes. E esses líderes, ao listarem os principais atributos dos grandes líderes, como primeiro item, com 70%, né, da preferência, da importância desses grandes líderes, é exatamente a questão de um padrão ético e moral elevado. Ou seja, de respeito aos valores. Né? E isso é uma coisa que nós precisamos realmente trabalhar, resgatar, né, e incentivar. Ao mesmo tempo que a desesperança, eu tenho tido a oportunidade de estar em eventos em algumas instituições. Fundação Estudar eu estive na semana passada, estive na Enactus, que é um instituto espetacular que eu não conhecia, que trabalha nessa questão da educação, empreendedorismo, jovens universitários extremamente motivados, capazes, e que elaboram e trabalham projetos de transformação das suas comunidades, das suas realidades, assim, sensacionais. Então isso dá esperança, uma nova geração aí. Por exemplo, o pessoal da Fundação Estudar que vai para fora, bolsistas para as melhores instituições, né, nos Estados Unidos, tal, fora de ensino, mas querem voltar. Esse é um movimento importante, que é você se capacitar e voltar para transformar a sua realidade. É isso mesmo. Porque o meu medo é que, eu tenho ouvido isso em muitas escolas que eu vou, de pais que preparam os filhos para sair, para ir embora. Emigrarem. Isso é triste, isso é triste. No futuro nós teremos. Isso é triste. Aqui no Paraná tem também o Bom Aluno, que eu acho um programa muito legal, né? Que também faz um trabalho fantástico. O próprio compartilhar, né? Que eu conheci é maravilhoso, é uma coisa que me encanta. Né? A ideia é exatamente essa, você trabalhar os jovens, os valores, seja através de um processo de educação mais formal, seja através do esporte, seja através da cultura, das artes, da música, do teatro, né? Enfim, há tantas formas de você atingir e extrair desses jovens tantas coisas boas e passar para os jovens tantas coisas boas. Não, né? É isso mesmo. Uma disciplina, às vezes você não, porque agora há uma coisa politicamente correta, essas tendências de você... Não, a disciplina é fundamental. É básico. É básico. Exatamente. Então, se poder fazer isso e ter pessoas que inspirem pessoas é muito importante. A gente chega num momento da vida em que a gente quer, né, como você, quando deixa a empresa como CEO,
esse é um momento de liderança em que talvez uma das nossas missões é formar novos líderes. Novos líderes, com novos conceitos, conceitos mais humanos. E isso não tem nada, que eu tenho falado isso muito, né? Não tem nada a ver com tu ser, eu falo em sensibilidade, né? De ter líderes com mais sensibilidade. Então eles confundem que aquele líder é bonzinho, não é. O líder é disciplina, é o teu exemplo, é determinação, é treinar, é treinar. Outra coisa que eu gosto muito é aquela assim, o espírito de tu ganhar pelo merecimento. Tu tá lá, eu vi uma vez uma entrevista do Giovanni que ele disse assim, cara, eu tava num jogo contra a Rússia, tava lá no final e naquele momento tava 30, sei lá, final. Último saque do Mundial. Ele disse assim, pô, nós treinamos, o Bernardinho fez eu treinar no estacionamento do hotel, nós merecemos ganhar, esse título é nosso. Então assim, esse sentimento é isso que eu acho que a gente tem que resgatar. O interessante é que a gente pega a vida na empresa, a vida no esporte, tudo, de certa maneira, a gente pode extrapolar para a vida do país. Exatamente. Né? De uma nação, de um grande time. Vamos entender o time não como 15 de um esporte, ou como, sei lá, 200 ou 500 de uma empresa. Vamos pensar em 200 milhões. E no final da história é um grande time. É verdade. Né? Que quer ter uma vida digna, né? Ter possibilidade de trabalho, poder, sabe, compartilhar valores, ter êxitos e ser felizes, ter uma vida bacana. Então, no final da história, existe uma missão, objetivos comuns. Né? Exatamente. Se a gente parar e olhar, né, a gente precisa se sentir merecedores. O problema é que a gente olha, não vê alguém que inspire. Depois, as pessoas não trabalham, não fazem por onde, acham que, bom, como eles também não fazem por onde, também não precisamos fazer por onde, vamos tentar aqui alguma fórmula diferente. Está tudo normal, isso é normal. Exatamente, isso é normal. Esse é o processo normal, portanto, aí você começa realmente a uma deterioração dessa história, onde você, né, enfim, então está na hora realmente, acho que nós chegamos num momento que é uma transformação, talvez uma grande crise que nós vivemos, e como todo empresário sabe, a crise ela pode revelar grandes oportunidades. Exatamente. Ou não, né? Pode afundar a aula, olha, existe aqui uma oportunidade. Mas eu acho que nós estamos repensando o país. Eu acho que isso tem uma discussão. Eu acho que eu sou otimista. Eu acho que é difícil. Às vezes a gente fica triste sem saber. Tu liga a televisão e fica triste. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eu acho que isso tu faz muito bem, né? Por isso eu acho que tu inspira. Eu tenho um grande treinador que ele diz isso. A liderança, fundamentalmente, tem 3 aspectos. Primeiro, faça bem o seu trabalho. Como é que eu vou inspirar alguém se eu não faço bem o meu? Dá o exemplo. Segundo, atenção aos detalhes. Todo detalhe é importante. Não há coisas menos importantes, tudo é importante. E terceiro, o time por primeiro. Ou seja, quando a gente olha para os pseudo-líderes que existem hoje, uma coisa que eles não põem à frente nunca é o time. É o time. Estão pensando nos interesses próprios. É verdade. Se nós não colocarmos o time como realmente o nosso, né, o objetivo primeiro é dar uma condição, né, de excelência para o time, né, não vamos mudar nessa história. Verdade. Falando um pouco de voleibol, eu vou te fazer uma pergunta até que eu estou agora trabalhando com meu filho. Meu filho está trabalhando comigo, tem 26 anos, e tu trabalhou anos com o Bruninho. E assim, é um sentimento diferente, porque quando eu tenho hoje, eu trabalho também dando palestras e tenho várias coisas, tenho aqui o programa e tenho, né, outras coisas, e gosto de trabalhar com empresa porque eu não quero também ficar desatualizado. Então eu trabalho com empresa para sentir o chão de fábrica, entender as pessoas, conversar, tô dando... E é legal porque agora eu estou também dando palestra em outros ambientes que não é confortáveis para mim, né? Outro dia foi para médicos, outro dia foi para uma rede de shopping. Então é legal porque tu aprende muito. E em relação a isso de trabalhar com filho, também é um aprendizado, porque pai e filho é difícil. E hoje, por exemplo, se eu perco um contrato, às vezes eu estou negociando, que para mim é normal, a gente ganha e perde. Sim, e ele não sabe tratar, eles não sabem, ele, por exemplo, ainda não aprendeu e se frustra. Não lida bem ainda. Não lida, mas era uma grande oportunidade, isso é normal. Como é que foi treinar? Porque ver um filho, às vezes eu não sei, como é que é essa relação? Tu perdeu um campeonato, mas saber que o teu filho também deve ser uma sensação, perder um campeonato nunca perdeu, né? Tirou vice, mas no Brasil tirar vice perdeu. Né? Que é um absurdo, né? É um negócio maluco. Mas eu sou do tempo que a seleção brasileira não ganhava nunca, né? Que eu sou lá de trás, mas o trabalho era sério, desde o feminino, né? Eu não aguentava ver o Brasil perder para o Japão, o Brasil perdia para o Japão. O meu irmão era auxiliar. Perdia pro Peru. Então, assim. América do Sul. Então aquilo, e aí o Brasil hoje é o que é, né? Com o voleibol, porque foi um trabalho sério, correto, e tem vários personagens. Como é que é essa relação? Foi bom treinar teu filho, que é um super jogador. Olha, foi uma experiência incrível, assim, dura em muitos momentos, difícil. Eu tive que realmente repensar até a minha forma, porque eu era muito duro, né? Muito exigente, e às vezes eu cobrava dele um ônus maior do que dava o bônus. Então era uma certa tendência para você tentar mostrar para as pessoas que você é justo, que você é correto, tal, você começa a exigir até mais dele do que de outros, o que não é
né, da forma como se fazia. Né? Pessoas diferentes são tratadas de forma diferente, mas sob os mesmos princípios. Todos têm que dar 100% do que podem dar. Então, né? Mas enfim. Mas eu acho que ele tem uma inteligência emocional muito particular. E ele soube, ao longo do tempo, mais duro que tenha sido o processo, entender que existia também, né, no caso do líder, treinador que estava ali, que era o pai, mas que tinha todo um grupo, e as coisas nem sempre eram simples. Então ele soube, por mais que tenha sofrido em alguns momentos, entender bem isso. Mas o mais importante é que ele soube, né, digamos, com esse processo de trabalho, sofrimento, vitórias e derrotas que fizeram parte da nossa caminhada, né, eu acho que ele amadureceu. E o mais importante, eu acho que ele se transformou num líder. Ele é um líder. Hoje, quando ele olha, não é só um líder porque ele joga melhor, não. Ele é um líder porque ele se preocupa com o time permanentemente, ele estuda, ele se dedica, e com isso ele inspira. As pessoas olham e falam, cara, esse cara vai dar o que tiver que dar por nós. Entendeu? Então eu vejo e falo assim, olha, essa história, quando a gente para e olha, né, que o filho passou por isso, você fala, poxa, fiz bem meu trabalho. Verdade. Então, acho assim, consegui. E eu olho hoje com muito orgulho de ver, não apenas pela conquista no Rio de Janeiro, que foi maravilhoso, foi, né, a conquista mais especial porque foi na minha cidade natal, com a minha família por perto, com meu filho em quadra. E que não era a seleção favorita, né? E que não era a favorita. Assim, essa seleção, essa última geração, ela corroborou uma série de lições e de coisas, ideias que eu trazia, de conceitos, que as pessoas às vezes duvidavam, né? A questão do trabalho, mais do que apenas um talento puro, uma dedicação, da paixão, de uma causa comum, um time, sabe, essa determinação, um propósito. E realmente, a gente construiu isso juntos. Né? Então, a geração que não era o favorito, que não era mais talentosa dentro das gerações que eu trabalhei, né, chegou no ponto mais alto que qualquer geração pode chegar, que é o ouro olímpico. Então, né, sob uma pressão enorme, e teve o jogar papel em casa e tudo isso. Então, jogar sob pressão. E o grande campeão é aquele que sob pressão consegue dar o melhor. Então, eles foram uma geração não a mais talentosa, mas das mais resilientes. E a resiliência é um aspecto, né? Fundamental. E cada vez vai ser mais, né? Cada vez mais. Ou seja, não tem... E assim, essa é uma questão, até falando de novo com as novas gerações, que muitas vezes as coisas têm que ser muito imediatas. É verdade. Eu brinco, é a geração videogame. Eles querem mudar de fase muito rápido. Exatamente. Entendeu? E saber que você tem que passar por uma fase. É verdade. E às vezes você não vai conseguir no primeiro momento, até que você possa realmente dar o segundo passo. É verdade. Não existem atalhos. O caminho tem que ser percorrido. E é trabalho, né? E é trabalho. Treinamento, determinação. É suor, é ali, é dedicação, é tal, e time, né? As pessoas também, muitas vezes, claro que você se conecta muito mais hoje do que se conectava, mas às vezes se isola muito também. E no final da história, qualquer resultado, ele é fruto de um trabalho de um time. De um time. Do mais simples, eu vi uma história que eu não sei até que ponto deveria, mas foi relatada como tal, que o presidente Kennedy, nos anos 60, logo no seu mandato ainda como presidente, que foi curto em função do assassinato, ele foi visitar a NASA, a sede da NASA, que é onde o projeto, né, Homem à Lua, eles eram os pioneiros querendo chegar realmente, colocar o homem caminhando na Lua, que tiveram depois êxito, e ele vai no momento, assim, mais à noite, para evitar, né, muitos burburinhos, o presidente indo visitar a NASA. E ele chega à noite, tarde, com a sua comitiva, quando ele chega, tem um vigilante, um senhor na porta, varrendo o chão da entrada do centro espacial. E aí ele pergunta, mas, puxa, essa hora, você aqui varrendo e tal, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a colocar o primeiro homem na Lua. Esse sentimento é parte muito... do processo, efetivamente, de Isso colocar muito um legal. homem na Lua, entendeu? Para nós, menos importante, está ali só apenas é fundamental, limpando. Todos são importantes. Isso mostra que toda a cultura, né, como é feita... Isso me chamou a atenção, porque na Marco Polo teve uma vez que eu achei que tinha o porteiro da Marco Polo. Eu trabalhei 20 anos na Marco Polo, tinha um porteiro, e a Marco Polo sempre foi uma empresa muito forte no Brasil, no mundo. Né? E aí um dia eu cheguei e digo, seu Sim, por que está com a luz apagada? Gilmar, nós estamos numa crise, então eu tenho que também colaborar, eu também tenho que contribuir. Então as luzes, e eu explico para todo mundo que chega. Então eu estou explicando, mas é um momento, mas vai passar, eu vou acender a luz de novo. Então assim, tu vê, é um cara que ficou 30, 40 anos na Marco Polo e chegou nele, quer dizer, chegou ali onde é o ponto onde as pessoas, é o primeiro contato que tem. É uma pequena coisa, mas que faz uma diferença enorme. Enorme. Eu saí dali encantado. Que exemplo. Exatamente. E você veja, eu tenho contado essa história, onde eu tenho visto que eu li uma coluna recente
do senador Cristóvão Buarque, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, que tem fundamentalmente o seu foco na educação. É verdade. Ele fala educação o tempo todo. E é fantástico ter alguém com conhecimento, esse foco, ele conhece. Você possa discutir, pode concordar, discordar, mas você tem que respeitar uma pessoa com esse conhecimento e com os valores que ele transmite. Então eu tenho uma grande admiração por ele. Tive a oportunidade de conhecê-lo, estive ao vivo com ele, um carinho grande que eu desenvolvi por ele. E eu lendo uma coluna dele, ele escreve em alguns jornais, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, enfim, lendo a coluna, de modo geral é pautada na educação, mas aquele dia ele discutia, tem um tempo, a crise de segurança, a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Foi horrível. Terrível. Virou uma terra de ninguém, um faroeste, uma coisa terrível. E ele, então, num certo momento da coluna, ele falando sobre a questão da educação, para o futuro, violência, segurança pública, aquelas coisas, ele relata um trecho, eu não tenho aqui as palavras exatas, um trecho de um diálogo entre um líder dos policiais, né, e um político, que era o secretário qualquer de Estado. E ele, então, o secretário político vira-se para o policial e fala: vocês estão pedindo um aumento exagerado, nós estamos vivendo uma crise, não há como você dar um aumento desse. Ele: não, de forma alguma, estão pedindo um ressarcimento que nós perdemos ao longo desses anos, em condições melhores de trabalho. O policial responde: né, não, mas não é possível. Aí o policial disse: olha, mas vocês têm tantos benefícios como políticos, né, benefícios disso, auxílio isso, auxílio aquilo e tal, e nada é cortado, e vocês continuam renovando isso e reajustando valores, etc, tal. O político vira e diz: mas esses são valores irrisórios, que não vão resolver a crise se nós mexermos nisso. O policial vira-se e diz: mas vai dar um exemplo. Talvez a luz do porteiro não significasse, né, exatamente, um prejuízo para a empresa, no sentido de vai ter um resultado negativo. Mas dá um exemplo fundamental para todos. E para todos, inclusive para os líderes, para os executivos, que muitas vezes nem se deram conta ainda. Para todos. Estão vivendo fora. Aqueles que são líderes, que seriam essas pessoas que poderiam cortar esses benefícios, como é que eles vão pedir a alguém um sacrifício se eles não fazem? Que exemplo é esse? É igual pedir para chegar cedo e tu ser o último a chegar. Exatamente. Né? Então, exatamente. Mas é isso mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que nos unem, porque a gente fica falando muito assim: mas para eu ter um time de alta performance, eu preciso de grana, né? Eu preciso de tecnologia, mas principalmente a gente precisa de gente, né? Eu acho que esse é o que nos une, né? Na minha área, eu não presto nenhum serviço, eu não vendo nenhum produto. A única coisa que eu tento fazer é extrair performance de pessoas, criar times de alta performance, né? E buscar resultados com isso. Essa é a minha função, é a minha missão. E como é que se faz isso? Então eu vim aqui para aprender um pouco e tentar dividir um pouco com vocês também, porque certamente vocês são um time de alta performance e querem continuar sendo, querem continuar crescendo, né? Há muitas coisas importantes nesse processo. Agora eu digo a vocês assim: talento, eu tenho certeza que nessa sala aqui nós estamos repletos de talento, mas o talento por si só não basta. É importante ter determinação, foco, nessa busca constante pela inovação, pelo resultado. O César chama de um inconformismo, não, como é que você chama? Como é que você fala? Insatisfação criativa. Eu chamo do senso do inconformismo. Pessoal, eu não vim aqui para elogiar, eu vim aqui para cobrar, que é a única coisa que eu sei fazer. Não vou dar bronca hoje não, porque é sábado da noite, mas para cobrar. Ou seja, o que nós fizemos ano passado não é suficiente esse ano. Então nós vamos ter que fazer melhor. Isso é o que une as pessoas de sucesso. E os grandes líderes são aqueles que conseguem permear as suas equipes com esse senso de inconformismo. Ou seja, tem uma história muito interessante de um professor de um curso de pós-graduação em Harvard. Esse cara ensinava política internacional. Durante 2 anos, a galera estudava e tal. Aí um aluno dedicado
ao final de 2 anos, vem entregar o seu trabalho de conclusão, já faz alguns anos, você entregava ainda, né, em papel, vem entregar o seu trabalho de conclusão de curso. Aí o professor recebe o trabalho, leva para casa, 4 dias depois ele retorna e fala, olha, muito bom o seu trabalho, parabéns, mas tenho certeza que você pode fazer melhor. E devolve o trabalho ao aluno. O aluno vai para casa, estuda, trabalha, completa, então, 20 dias depois, retorna ao professor. Professor, como o senhor pediu, está aqui meu trabalho. O professor leva para casa, 4 dias depois, retorna mais uma vez ao aluno. E aí ele fala, olha, excelente seu trabalho, mas tenho certeza que você ainda pode superar e fazer ainda melhor. Aí o garoto fica desesperado, volta para casa, pesquisa e tal, né? Depois de 2 meses, depauperado fisicamente, sem mais fonte de informação, retorna ao professor. Professor, como o senhor pediu, está aqui meu trabalho. Aí o professor, penalizado com a condição física do rapaz, olha para ele e pergunta, esse é o melhor que você pode fazer? Aí o garoto fala, é senhor, então agora eu vou ler. Ou seja, até então ele não havia lido o trabalho. O que ele fazia era o que? Era instigar o rapaz a fazer melhor. É claro que isso não é uma ideia para o pessoal, é apenas para reflexão. E eu digo sempre isso, a grande fonte do crescimento é a reflexão, questionamento. Nós temos que nos questionar de que maneira nós podemos agregar valor, criar valor para os nossos clientes, para a nossa empresa, de que maneira eu posso formar um time melhor. Certo? Ao questionarmos constantemente a nós próprios, nós vamos gerar mudanças. Mudanças vão provocar crescimento. E tem uma coisa que eu sempre digo, nós temos que ter, as pessoas falam muito, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é alguma coisa que tem um pouco de talento, alguma dose que eu não sei mensurar o quanto é, e muita determinação. Determinação, obstinação, capacidade de superação. Quem vocês conhecem com talento, sem determinação, que consegue grandes resultados? É claro que, quando eu encontro alguém com muito talento e muita determinação, eu vou me deparar com os ícones de qualquer área. Michael Jordan, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Pelé, ou seja, talentosos, extremamente determinados. Agora, quando eu encontro muito talento e pouca determinação, o que eu vou encontrar? A frustração. Ou seja, uma pessoa talentosa, pouco determinada, não consegue resultados. E essa é realmente, né, o grande temor dos grandes líderes. Tem uma história que eu conto, eu um dia estava em São Paulo, tentando viajar para o Rio, e era um momento de caos aéreo, né? Ninguém conseguia viajar, os voos atrasados e tal. Aí eu estava lá e uma senhora, já íntima, porque a gente estava horas juntos ali, uma senhorinha vira para mim e disse, Bernardinho, queria falar com você que eu tenho um filho que joga vôlei, né? E ele queria jogar vôlei com você. Não, ele é novinho, tem só 27 anos e tal. Eu falei, não, vamos lá. Não, ele é grandão, tem 1,71 m. Eu falei, porra, 27 anos, mas 71, vai crescer ainda, vai ficar um espetáculo, né? Aí ela começou a falar dos atributos do filho dela, né? E eu ouvindo. Num certo momento ela vira e fala assim, mas tem só um problema. Eu falei, tem um problema? Eu não sabia, né? Aí ela fala, não, ele é um pouquinho preguiçoso. Essa é clássica, né? Aí ela tirou da bolsa um livro e falou assim, manda um bilhetinho para ele. Aí eu mandei um bilhetinho, o vagabundo levanta a bunda do sofá e vai trabalhar, né? Alguma coisa. Mas enfim, o fato é, mas qual era o temor daquela líder, daquela coach em casa? Que o talento que ela achava que tinha se transformasse numa frustração. Que ele não fosse determinado na busca do seu sonho, que tinha que ser. Porque eu acredito, né, que a vida, ela é um exercício de superação, que está sempre buscando algo mais, inovar, crescer, agregar valor, evoluir. E a melhor história também que eu conto a respeito de, na minha opinião, do que a gente tem que fazer, porque a gente cresce, né, obtém sucesso profissional. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu comecei a treinar a seleção masculina, rapazes não tinham ganho muita coisa. Aí ganharam o Mundial, aí ganharam ligas mundiais, ganharam a Olimpíada, ganharam um outro Mundial e tal. E aí os caras se transformam nos caras. E às vezes, quando a gente se transforma num tremendo profissional, a gente perde o foco, já não está mais disposto a fazer aquilo que é necessário fazer para chegar lá. Agora, todo mundo que é o cara, já foi trainee, estagiário, já teve que gastar sola de sapato, já teve que correr atrás. E aí a gente foi para o Japão jogar um campeonato mundial, e eu levei o chefe do programa de trainees do voleibol, que é o treinador da seleção de base, infanto juvenil. 10 dos 12 que lá estavam tinham passado pelas mãos dele. E aí, na véspera da semifinal, ele contou um pouco as histórias de alguns jogadores, falando
né, o que eles tinham feito, todos se lembrando um pouco da trajetória, da essência, o que eles tinham percorrido naquele tempo todo. E ao final ele conta a história de um professor, que é uma história interessante, eu quero dividir com vocês, para que vocês pensem nisso. Muitos jovens, pessoas bem-sucedidas, vão pensar um pouco nessa história. A história do professor completa 80 anos e recebe a visita de seus ex-alunos. Então os ex-alunos chegam lá para homenagear o professor, e o professor coloca um bule de café sobre a mesa, com uma série de xícaras que ele tinha acumulado durante a sua vida. Xícaras raras de porcelana chinesa, xícaras folheadas a ouro, belíssimas, caríssimas, e xícaras muito simples, que ele tinha ganho do seu amigo do botequim da esquina. Ele começa a perceber que cada um que ia se servir por primeiro, né, de café, escolhia o quê? A xícara mais rara, que parecia mais cara, a mais bela, e assim, sucessivamente, até a xícara mais simples. Ao final do encontro, ele agradece a visita de todos, sendo muito honrado de ter feito parte da trajetória de sucesso que eles tinham alcançado, e que além do sucesso profissional que eles tinham alcançado, ele disse o seguinte: eu também observei que vocês aprenderam a gostar das coisas boas da vida. E como é que vocês aprenderam isso? Como é que ele observou isso? Pela escolha das xícaras. Cada um tinha escolhido a melhor. E ele então disse: mas nunca se esqueçam de que a essência é o café. Pouco importa em que xícara vocês vão tomá-lo. O que realmente importa é que vocês vão continuar plantando, colhendo, moendo e efetivamente produzindo. E essa é a história que a gente tem que manter. O café que nós vamos continuar a produzir depois do sucesso que nós alcançamos. Eu digo sempre isso. As pessoas às vezes me confundem. Ah, Bernardinho, né? É meio autoritário, disciplinador em excesso. Eu tenho uma frase para mim que eu quero dividir com vocês, que eu acho que é a coisa mais importante na questão da disciplina. Que disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Se eu quero realizar alguma coisa e eu não for disciplinado, o meu sonho não vai se realizar. Disciplina tem a ver com a consciência do que tem que ser feito, do que deve ser feito para que a gente chegue lá. E é o que a gente realmente tem que trabalhar para conseguir fazer. Né? Essa foi uma frase que eu achei interessante. E a frase que eu mais uso, que eu acho que é fundamental no esporte, mas na vida profissional, ela foi cunhada, não sei se vocês conhecem um programa, uma vez me perguntaram o seguinte: Bernardinho, qual é a frase que você pescaria, assim, que você usaria para simbolizar a sua filosofia de trabalho? Eu fui a um programa de televisão uma vez, chamado Terceiro Tempo, que eles dizem que é programa de esporte, mas na realidade é programa de futebol, só tem futebol. Eu fui lá, e junto comigo foi um rapaz de Santa Catarina, campeão mundial de fisiculturismo. Já viram ao vivo um campeão mundial de fisiculturismo? O cara era enorme. E estamos lá no programa, aquela coisa toda, o pessoal do futebol, eu, o rapaz. Lá pelas tantas, o apresentador, Milton Neves, chama o rapaz e pergunta como é que ele faz no mundial. Aí ele vai lá atrás, coloca uma sunga e um óleo no corpo. O cara voltou enorme e brilhando, né? E começa a fazer aquelas posições, começa a fazer assim, assim e tal, vai ficar verde já, não parava de crescer o cara, né? Monstro. Eu vi músculos que eu não sabia que existiam. E aí o cara perguntou o seguinte a ele: como é que você faz para se motivar para todos os dias, né, repetir essa rotina insana, levantar toneladas de quilos e tal, a dieta que você faz para ficar desse tamanho? E ele responde, eu estava sentado ali, né, ele fala assim: eu me motivo com a frase do Bernardinho. Quando ele fez assim, né, o muque do cara veio aqui, né, cara? E eu falei: o que será que eu disse para esse cara ficar desse tamanho, né, cara? Aí ele então disse o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer, tanto nós quanto os nossos concorrentes querem, da mesma forma. A diferença está na preparação diária, na implementação diária. Naquela segunda-feira com preguiça, eu vou fazer de novo. Porque a única coisa que vai nos dar segurança na hora da decisão é o senso do merecimento. O senso do merecimento significa: eu fiz tudo aquilo que era possível e necessário ser feito para obter aquilo que eu quero obter. O sentimento de merecimento se contrapõe ao sentimento do arrependimento. Ah, se eu tivesse estudado um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse me dedicado. Assim, já levaram os 2 pontos embora e nós dançamos. Então, assim, esses são conceitos que as pessoas falam: por que o voleibol tem tido bons resultados? Eu acho que o inconformismo, né, essa coisa da insatisfação criativa que nos aflige o tempo todo, dizem as pessoas que eu tenho um estado de espírito permanente, que é preocupado. Preocupado, muito preocupado, mas sempre preocupado. Porque, né, a busca, né, na obtenção, no questionamento permanente.
porque isso, na minha opinião, é o que vai prover a sustentabilidade de resultados. Aí quando eu vejo vocês crescendo, né, a essa taxa que vocês crescem, o sucesso que vocês vêm obtendo, eu digo sempre uma coisa: a única coisa que nos acompanha, a verdade absoluta é a seguinte: o sucesso do passado não nos garante nada no futuro. A única coisa que nós temos hoje, diferente do ano passado, são as expectativas que recaem sobre nós. De nós se esperam sempre melhores resultados, melhores soluções, melhores, né, opções, melhores produtos, enfim. A única coisa são expectativas e responsabilidade. Eu hoje, muito mais do que um treinador, eu sou um provedor de zonas de desconforto. Aos campeões, o desconforto. Tentar fazer com que eles continuem elevando o sarrafo, as metas lá em cima, e continuem buscando aquilo que nós realmente perseguimos, que é a excelência. Ganhar e perder, nós vamos ganhar e perder, ninguém vai ganhar sempre, porque a única pessoa que nunca perde é aquela que nunca joga. O único que nunca erra é o que nunca faz. Agora, o que nós temos que realmente fazer é seguir tentando, da melhor maneira possível. E a grande, na minha opinião, o que nós temos que ser é consistentes, entregar resultados ao longo do tempo. Essa é a nossa missão e essa deve ser, né, o foco, o objetivo de cada um de vocês na busca do crescimento. A única forma de garantir esse crescimento, questionamento, a busca da inovação e time. Porque a única forma de atingir os resultados que a gente quer é sendo um time. E o que é um time? Um time é formado por pessoas que têm objetivos em comum. Mas tão importante quanto termos objetivos em comum é termos a consciência de que só vamos atingi-los com a participação de todos, mesmo daqueles que possam parecer menos importantes. Não há sempre alguém que a gente acha que é menos importante na operação? Exemplo, no esporte coletivo, quem é menos importante? O reserva. Se fosse mais importante, seria titular. Eu fiquei tanto tempo no banco de reserva na minha carreira que eu desenvolvi várias teorias para valorizar a minha posição. Por que o reserva é menos importante? Quando é que ele entra para jogar? Quando o titular não está bem. Quando é que você usa o backup? Primeiro travou, não, tem que usar o backup. A estratégia B, a A não deu certo, está dando água, a A. Se não tiver a B, vai morrer afogado. Eu fiz uma palestra, sabe a questão de time? Eu fiz uma palestra uma vez numa empresa que trabalha na área de distribuição de combustíveis. Não entendo nada disso. Basicamente é uma bandeira de posto de gasolina. E num certo chart da apresentação deles, para mim, no briefing que eles mandaram, tinha um organograma da empresa. Presidente, vice-presidente, etc. Na penúltima linha estavam os gerentes de postos. Na última linha, quem estavam? Os frentistas. Bom, eu tenho um carro movido a gasolina, vou lá no posto, botar gasolina. Se o carro não engasgar e o preço está igual, um posto vale o outro. Quem é que gera a fidelidade dos clientes? Por que voltamos àquele posto de gasolina especificamente? Pelo serviço prestado por quem? Pelo frentista. Será que ele é menos importante? Ou ele é fundamental para o sucesso da nossa operação? Portanto, não há ninguém menos importante. Um time é formado por talentos complementares. Pessoas que se usam e fazem para que a gente possa ter o grande resultado. E o grande resultado é sempre o resultado de um esforço coletivo. Porque por melhor que qualquer um de vocês seja, né, o Michael Jordan da situação, ninguém vai conseguir nada sozinho. Nós precisamos realmente de um time. E isso são as minhas crenças, os pilares que eu acredito. Agora, só para terminar, a única coisa que eu acredito é o seguinte: quando a gente fala de talento mais determinação, nós temos que motivar essas pessoas. Quais são os pilares da motivação? Basicamente dois: a necessidade, se eu preciso eu vou correr atrás e vai gerar motivação. E o segundo e mais importante, a paixão. Se não houver paixão pelo processo, pelo dia a dia, por aquilo que a gente faz, não há solução. Sem paixão não há solução. A questão é necessidade e paixão. E o que une as pessoas de grande sucesso é a capacidade de trabalhar duro na busca de um objetivo claro, determinação e foco. Essas são as grandes características das pessoas fora do comum, das pessoas fora de série, dos grandes profissionais. E eu espero que vocês realmente trilhem esse caminho. Acho que primeiro assim, eu cresci num ambiente muito esportivo. Meus pais nos incentivaram, a mim e meus irmãos, a praticar esporte.
E o esporte no qual eu me identifiquei mais foi o voleibol, porque essa coisa da essência da coletividade, né? Tudo ele depende do time. Por melhor que você tenha um grande jogador, basta ter um grande jogador, aquele melhor jogador não vai decidir nada sozinho, ele pode fazer uma grande jogada, conquistar alguma coisa, mas o time é aquele que vai dar, obviamente, vai demonstrar a capacidade de ser um campeão ou não. Não depende de uma única pessoa, de um único talento. Então eu fui criado com essa, né, desenvolvendo essa crença, né? E eu acredito piamente que o sucesso de qualquer negócio, seja ele de qualquer área, está intimamente ligado à questão da formação de um time, né, de verdade, né, de pessoas que sejam comprometidas com a mesma causa, que compartilhem seus conhecimentos, que entendam que há uma interdependência entre nós para que a gente, né, obtenha sucesso. Quando está numa empresa, as várias áreas, elas se complementam e elas dependem uma das outras. Né? Para que eu possa vender alguma coisa, alguém tem que produzir, alguém tem que organizar, tem que haver uma logística, tem que haver uma série de questões. Para que a gente possa, né, alguém possa executar uma boa jogada, tem que ter um reserva que treine aquele cara todo dia. Né? Para que alguém possa atacar, alguém tem que levantar, alguém tem que passar a bola. Então, isso é o que, assim, ao longo do tempo, construiu essa ideia de que o time é a base do sucesso de qualquer empreendimento. Nós temos um time preparado, capacitado e tal, vamos chegar lá. Time, preparação. Né? Então, acho que não há como nós pensarmos em empreender, não há como nós pensarmos em ter êxito em qualquer área sem pensarmos em formar um bom time, um grande time. E para isso nós precisamos escolher as pessoas certas. Escolher pessoas, né, que estejam absolutamente engajadas, né, no seu projeto, na sua causa, no nosso projeto, na nossa causa, é fundamental. Sem isso, pode até ter um bom resultado, mas será efêmero. O que gera consistência é um grande time. Uma frase que eu peguei emprestada de um ex-atleta que depois se transformou num soldado por uma causa norte-americana, foi Pat Tillman. Ele dizia o seguinte, que a disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Para que a gente execute qualquer coisa e atinja qualquer tipo de resultado em qualquer área que a gente escolha, nós temos que ser disciplinados. Se eu quero, por exemplo, empreender, então eu vou investir, eu tenho o dinheiro, vou investir em determinado setor para que eu possa empreender nessa área, etc. Se eu não for disciplinado no cumprimento daquilo que foi planejado, né, na atenção com todos os detalhes de respeito ao negócio, em preparar as pessoas e tal, eu não vou ter sucesso, eu não vou realizar o sonho. O empreendimento ele não vai dar certo no final da história. A disciplina é essa construção diária. Né? Um time, ele treina, ele se dedica, ele descansa para treinamento, ele se alimenta, ou seja, tudo aquilo que são as pequenas ou grandes ações que você cumpre no seu dia a dia, que é a sua disciplina. Eu sou disciplinado em cumprir isso, eu tenho que acordar, me alimentar bem, treinar, eu volto, eu me alimento, eu descanso, eu faço fisioterapia, né? Eu vou de novo. Aí eu tenho tempo livre, eu não vou, né, para balada, eu vou repousar, eu vou tentar dar uma relaxada com a família, eu vou ao cinema. Ou seja, esse é o processo, não é uma rigidez, é a consciência de que você tem que fazer aquilo que é necessário fazer. Então, em qualquer área, eu tenho uma prova daqui a 2 meses, né, eu vou me formar no meu curso de inglês, então eu tenho que estudar durante esses 2 meses. Então eu tenho que cumprir uma rotina, né, de estudos que me permitam passar naquele exame, que é a realização de um sonho, de completar um curso, de tirar uma grande nota e com isso conseguir ascender a um novo nível. Então tudo tem a ver com disciplina. Qualquer realização nossa que tenha uma certa relevância, ela depende de você ser disciplinado. Se alguém diz, eu quero perder 5 quilos, mas ele senta à mesa e come um monte de porcaria e não se exercita e tal, ele não vai perder 5 quilos. Se ele não for disciplinado, ele não vai realizar aquele pequeno ou grande objetivo que ele, né, colocou para si próprio. Então a disciplina é aquilo que certamente é o norte, é o caminho, aquilo que te leva até onde você quer chegar. É claro que o talento, de uma certa maneira, é o cartão de visitas. Mas a pergunta é muito simples, né? Quantas pessoas de talento não realizam o seu potencial? E nós, como treinadores, coaches, professores, pais e mães, essa é a nossa grande preocupação, que os filhos, os colaboradores, os alunos não se tornem frustrações. E para que esse talento não gere uma frustração, há de haver um alto grau de determinação,
né, de vontade, de obstinação, capacidade de superação. Isso é certamente aquilo que o meu primeiro treinador, né, eu tenho um irmão lá mais velho que eu, que era um talento para jogar vôlei. Eu estudava na antigo Colégio Andes, na praia de Botafogo, isso faz algum tempo. Enfim, e eu saía para correr, embora não seja tricolor, eu saía correndo para ir treinar no Fluminense. E meu irmão mais velho que eu hoje trabalho no restaurante, nós somos sócios no Rio, ele tinha um talento enorme, ele tinha talento para jogar, talento para nadar, mas tinha uma preguiça proporcional ao talento, né? E eu não tinha muito talento, mas tinha uma vontade louca. Para nadar eu lutava com a água, para jogar eu lutava com a bola, mas eu lutava, né? E toda vez que eu brigava, irmãos têm intimidade, brigam, né, na pelada, tem aquela discussão, meu treinador mandava embora, Bernardinho, banho. Eu tomei uma centena de banhos até esse na minha carreira. E queria matar o meu treinador. Quem faz esportes aqui que não quis matar o seu treinador em algum momento? Um professor. Papai e mamãe às vezes não dá vontade, mata que raiva que dá. Mas quem de nós depois não reconhece o valor daquela pessoa? Foi o que aconteceu comigo. Já adulto, técnico da seleção feminina, levava esse treinador comigo, já velhinho. E um dia eu tomei coragem e perguntei, Bené, me explica uma coisa, Bené era dele. Que toda vez que eu brigava com meu irmão, você mandava você ir embora a mim, Bené, e nunca ele que não queria nada. Ele disse isso, ele não queria nada. Se eu mandasse ele embora, ele nunca mais ia voltar. Eu queria que ele jogasse. Você queria tanto que eu te mandava embora, você voltava, eu te mandava embora, você voltava. E ele disse uma coisa que ficou, né, assim, para mim, para sempre. Ele disse o seguinte, se você não tivesse resistido à minha pressão, aos meus desafios, você não teria chegado a lugar nenhum. Dupla. Quando você tem uma equipe na mão, o que é mais fácil? É trabalhar numa equipe cheia de estrelas, numa equipe que não tem tantos destaques? Como é que é para lidar com um grupo nesse caso? O vôlei de praia tem uma dinâmica diferente do vôlei de quadra, né? O vôlei de praia, o atleta ali, hoje, o sistema, que é o sistema correto, houve um interrogno aí, um período onde o ex-presidente da Confederação ele resolveu, né, de uma maneira despótica, mudar o sistema, o que levou à queda de resultados, e hoje os resultados do praia voltaram a ser normal, porque é um sistema que funciona, e funciona muito bem, desde que dê condições. E eu acho que o papel do treinador de praia é até mais complicado, quando você não pode estar junto, você tem que preparar o atleta, sem que você possa, num momento importante, dar. Então, ele tem que se preparar muito mais, antevendo situações que possam acontecer, preparando o jogador para que ele sozinho, sem, às vezes, a interação com o treinador, ele possa resolver a situação lá na quadra. Por isso, eu acho que, no caso especial do Pedro, que eu tenho aqui essa confissão, que ele poderia estar na quadra, achei um absurdo ele ir para a praia, preciso de um ponteiro passador lá, e ele nos abandonou. Mas é o jeito dele, era uma coisa assim, ele tem essa coisa da relação pessoal, ele é muito mais feliz na atividade que ele está hoje, seria um grande jogador de quadra também. Mas eu acho que, no meu caso, especificamente, eu tenho duas situações. No meu time do Rexonadez, eu contrato jogadoras, eu não convoco aquelas que eu considero as melhores. Dentro de um orçamento eu contrato, mas eu contrato de tudo gente. Isso, para mim, é a relação do grupo, isso tudo é fundamental para um projeto de longo prazo. Estamos falando de um projeto de 18 anos de parceria, talvez a parceria mais longeva do esporte, né, Olímpico Mundial, é um patrocínio, uma parceria de 18 anos, porque nós acreditamos sempre nisso. Pessoas, relação, uma grande equipe que gera, não apenas resultados, que gera resultados também, mas que gera uma sinergia que te possibilita, muitas vezes, com orçamentos menores, ter bons resultados. Então, essa questão da interação, você escolher gente que juntas farão muita coisa, gente que tenha consciência de que vence a equipe e a preparação, e que você é parte disso. Você não é mais importante como treinador, você é uma peça, que tem uma atribuição diferente, mas é peça de um processo. E é uma interação onde você aprende permanentemente, é um processo permanente de aprendizado, né? Eu tive meu primeiro treinador, que o Pedro conheceu, tal, já falecido, foi para mim um grande professor, e ele tinha uma relação que hoje, talvez já chegando a uma certa idade, ele dizia que cada jogador dele que saía, ele sentia parte deles indo embora. E eu sinto isso, jogadores que vão embora, uma oportunidade melhor, entendo até por que elas vão, no sentido de ter um salário melhor, ter uma oportunidade mais de jogar, que às vezes não tem no meu time, mas eu sofro pessoalmente porque eu perdi o convívio com uma amiga, com uma pessoa que eu gosto, né? Embora as relações, às vezes, quando você vê na televisão, é meio dura, então, mas vocês acham que alguma pessoa aceitaria uma cobrança do tipo que eu faço, que não é a melhor forma, é apenas a minha, se não confiasse, se não houvesse uma relação, né, de querer bem nessa história? E a confiança é a base dessa história, a confiança é a base de qualquer relação, por isso que ele tem a grande confiança do treinador, como, né, o Clodoaldo tem, que o pessoal que deu a mão a ele dessa maneira, tem confiança total. Confiança é a base de qualquer relação. Quando eu vejo, às vezes, a gente vê muito mais futebol do que outro esporte, né? Quando você sente que não há uma certa confiança e tal, acaba acontecendo coisas porque você não tem mais a relação. Aí, claro, no futebol, vão trocar o treinador, porque
é uma relação de força, onde o jogador tem um valor para o clube, o treinador não, então é mais fácil trocar o treinador. Nosso caso não, você não vai trocar, você tem uma temporada, vai fazer, se privilegia muito mais a questão do trabalho, do médio e longo prazo, de você realmente estar realizando coisas. Então, eu diria que, antes de tudo, você tem que estabelecer uma questão de confiança, fazer com que as pessoas entendam que só a preparação, o trabalho em equipe vai te levar realmente a algo realmente significativo, a importância disso tudo. E a missão do treinador é meio que estabelecer uma cultura, né? Você fazer com que as pessoas passem a acreditar naquilo. Talvez eu não seja tão bom vendedor, mas você talvez... Porque as pessoas têm técnica, conseguem fazer coisas assim, mas eu acho que você tem que inspirar pessoas, dar o exemplo, né? Mas 1000 palavras não vão inspirar pessoas da forma que os atos inspirarão, não é verdade? Então, liderar pelo exemplo, as atitudes do dia a dia, tudo isso faz as pessoas, eu quero seguir aquele cara. Eu estou com ele porque ele faz a coisa correta, etc. Ele se dedica a isso, eu acredito nele, gosto dele. Embora a gente tenha uma forma que desagrade um pouco, mas isso é só a forma, porque acho que a intenção dele é boa. Na forma, todos nós vamos errar. Se errarmos na intenção, quebra o selo importante que é a confiança. Confiança é a base da história. Proximidade com a equipe. Como é que eu vou motivar alguém se eu não conhecer alguém? Eu sei que o Pedro, por exemplo, se fosse meu atleta, ele é um free spirit, um cara mais... Eu preciso dar ele esse espaço para ele, porque senão ele não vai render bem. Cada um tem uma forma de ser. A proximidade gera essa possibilidade. Será que eu tenho que desafiar aquele cara ou trabalhar a autoestima dele? Se eu não conheço, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu usar a mesma fórmula para todos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu, por exemplo, quando tem uma jogadora nova, a minha grande questão é, eu vou testando. É por aqui, não é? Puxa, aqui eu tenho que segurar um pouquinho. Eu não posso ir tão duro porque ela vai sentir. Outros, quanto mais eu vou mostrar para esse cara que eu sou bom mesmo, tá, o cara vem e ele gosta disso. Então, acho que essas são coisas importantes. E a maior definição de líder e capitão de equipe de tal, eu aprendi numa reunião que eu tive na família, nós fizemos um encontro em 2007, eu fui a Itaipava, com os meninos, vamos no vôlei numa quadrinha lá, com os filhos da São Jorge Paulo, mas enfim, e o Marcel falou isso, que toda instituição, e a seleção é uma instituição, seja ela uma empresa, uma instituição, uma família, uma instituição do que quer que seja, ela tem valores, princípios, que não podem ser transgredidos. Esse é o papel do líder. Não permitir transgressões. Por isso se fala na ausência de líderes do país, que nós somos o país das transgressões. Então tudo é permitido, é uma permissividade louca, e ali não tem muito espaço para isso. Tem que criar uma causa, né? Para que todos abracem essa causa, não é? Ainda mais num ambiente, no caso do esporte, existe um elemento que é terrível, porque quando você está num ambiente mais fechado, egos e vaidades existem em qualquer lugar, obviamente. O que é necessário é que eles estejam sob controle, para que você possa formar um time. Quando você fala uma seleção, são expoentes dos seus times. Né? Então você traz expoentes, são os melhores. Mas ao longo do tempo você vai entendendo, e assim, eu digo que eu não sou um treinador, eu sou um provedor de zonas de desconforto. Com isso, né, eu testo o comprometimento dos campeões. Quando o cara começa a se achando, eu vou e aperto mais ainda, quando ele não consegue, ele precisa do time para conseguir ter êxito. E se gerar essa consciência da necessidade de todos. E eu digo, esse time venceu porque ele foi um time, e tinha uma causa, é um time que tinha que se provar. Eu brinco dizendo o seguinte, eu só tenho 2 tipos de momento. Eu tenho o momento Midas, que eu vivo hoje, que é o seguinte, quando a gente ganha, Bernardinho, ele grita, mas ele faz. Midas, é a mídia. Você fica grande, né? Se achando. Depois, quando você perde, Bernardinho, grita muito, destemperado, não vai conseguir nada assim. Sabe qual é a diferença entre Midas e destemperado? 2 pontos. 2 pontos no tie break separam o Midas e destemperado. Não é verdade? Você nunca nem é Midas nem destemperado. Você é aquilo que você é. Eu digo, a maior definição de campeão. Campeão é aquele que dá o seu melhor, quando o seu melhor é necessário. É verdade? Porque no mar de Almirante, qualquer um navega. No mercado, não faz, mas na dificuldade. Aí o campeão tem que mostrar o seu talento. E essa é a minha função. A minha missão é isso, é extrair dos caras o máximo como um time. Porque sozinho, Michael Jordan dizia isso, eu posso até ganhar uma partida. Michael Jordan foi o maior atleta, talvez, de esportes coletivos da história do esporte mundial. Eu posso até ganhar uma partida. Sozinho, ele vai lá e praticamente ganha sozinho. Mas jamais ganharei um campeonato. Para isso eu preciso de um time. Tem que fazer a coisa acontecer. Não é um wake-up call, é um wake-up shake. Eles são sacudidos às 5 da manhã, não é verdade? Aí vão lá aqueles instrutores, sargentões e tal, né, egressos de guerra, e aí vão lá acordar os jovens. E a primeira missão do dia, first task of the day, arrumar a cama. Não é arrumar a cama do tipo assim, daquela enroladinha, põe ali, né, joga a coberta em cima. Não, é tipo hotel 5 estrelas. Lençol esticado, coberta bem dobrada, os travesseiros colocados perfeitamente. Caso contrário,
O sargentão vai lá e cama para cima e arruma de novo. Entendeu? E aí ele falou, para que eu vou arrumar a cama? Se eu me tornar um guerreiro, um guerrilheiro, um combatente, não vou ter cama para dormir, não é verdade? Eu vou dormir ao relento, numa caverna, né, na praia, numa barca, por que eu vou ter cama? Ele aprendeu que aquela primeira grande lição sobre disciplina. Se você não for capaz de realizar as pequenas tarefas do seu dia, o que será das grandes tarefas? E a cada tarefa conquistada, a pequena tarefa que seja, você vai ganhando confiança para fazer a segunda e a terceira. A disciplina é exatamente esse processo de você realizar tarefas que te levem ao sonho grande. Todos nós temos um sonho, queremos realizar. Disciplina nada mais é do que a ponte que liga o seu sonho à sua realização. Então, a primeira lição de disciplina. E ao final ele conta de uma forma engraçada, ele diz o seguinte: se você tem um daqueles dias em que nada deu certo, você não conseguiu nada naquele dia, ao menos você volta para casa e tem uma cama arrumada para dormir.